Então, pessoal, voltamos aqui com a nossa disciplina de Filosofia e Sociologia da Educação. Como eu falei para vocês, nessa primeira parte a gente está focando, em filosofia, tá bom? Então, vamos agora passar para o assunto de desenvolvimento do pensamento humano dentro da filosofia, né? Então, vamos lá. A partir da filosofia, podemos perceber que o pensamento humano passa por transformações, tanto no sentido de negar ideias que antes eram consideradas corretas, como de retomar conceitos e proposições antigas em novos contextos. Então, sendo assim, o que é considerado verdade pode-se dizer que é ressignificado com o passar do tempo, tá? E aí, o estudo da história da filosofia vem apresentando as características que são evidenciadas em cada período, né? Como a gente já iniciou naquelas primeiras aulas, certo? Então, assim, a história da filosofia explicita uma sequência realmente histórica, do pensamento humano, mostrando algumas questões que são bastante importantes em cada período da sociedade, tá? E também deve ser levado em consideração que os acontecimentos históricos, eles são marcadores de mudanças de paradigmas, certo? O que torna ainda mais importante compreender a história do homem e o desenvolvimento da sociedade, beleza? Então, vamos aqui para o nosso slide. Assim, evidencia-se também que a filosofia se constitui como atributo humano, possibilitando tanto o acúmulo de saber como a reflexividade sobre saber, tá? Então, nessa ideia, o estudo do pensamento humano permite que a gente possa compreender quais são as bases para as explicações das questões filosóficas e assim a gente vai buscar novas soluções para problemas da sociedade, tá bom? Porém, pessoal, para que aconteça isso, nós temos que partir de algum lugar, de algum ponto. Temos que ter alguma pergunta inicial, alguma coisa que nos chame a atenção, que nos intrigue, que nos, podemos dizer assim, gere dúvida. Assim como aconteceu e acontece com todos os pensadores e como aconteceu com todos os filósofos que eu já mencionei para vocês até agora, Então, como enfatiza Fernandes, parte-se da dúvida, fazem-se conjecturas e aplica-se o raciocínio explicativo causal. Chega-se, assim, à certeza possível. Então, dessa forma, é preciso reconhecer a nossa, vamos dizer assim, ignorância, diante do mundo, a fim de que a gente possa construir um conhecimento sobre ele, Ou seja, é necessário que a gente compreenda que a gente não sabe de tudo, que a gente ou não sabe de quase nada, para poder isso nos chamar a atenção, nos incentivar a ir em busca, de conhecer sempre mais, a respeito do mundo, a respeito das coisas. Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Chauí enfatiza uma questão relevante. Ignorar é não saber alguma coisa.
A ignorância pode ser tão profunda que sequer a percebemos ou a sentimos. Isto é, não sabemos que não sabemos. Não sabemos que ignoramos. Em geral, o estado de ignorância se mantém em nós enquanto as crenças e opiniões que possuímos para viver e agir no mundo se conservam como eficazes e úteis, de modo que não temos nenhum motivo para duvidar delas, nenhum motivo para desconfiar delas e, consequentemente, achamos que sabemos tudo o que há para saber. Então, a incerteza, ela é diferente da ignorância. Por quê? Porque na incerteza, nós descobrimos que nós somos ignorantes, né? Que nós realmente não sabemos de nada. Que nossas crenças e opiniões parecem não dar conta da realidade, tá? Que há falhas naquilo em que nós acreditamos e que durante muito tempo nos serviu como referência para pensar e para agir também, né? Então, na incerteza, a gente às vezes não sabe o que pensar, né? O que dizer, o que fazer com certas situações, né? Então, a gente às vezes fica sem saber como agir diante de certas coisas, diante de certas pessoas e quando acontecem alguns fatos, né? Então, nós temos, diante da incerteza, nós temos dúvidas, ficamos cheios de perplexidade e assim nós somos tomados, né, pela insegurança. Isso acontece no nosso dia a dia. Então, vamos aqui para nosso slide. No entanto, como manifestar essas questões, expor as dúvidas sobre o mundo e apresentar os problemas mais profundos que o ser humano espera resolver? Como é que a gente pode fazer isso? É através da linguagem. E aqui já entra um pouco da filosofia junto à educação, né? Então, um desses meios para manifestar as questões, para expor as nossas dúvidas sobre o mundo e apresentar os problemas que a gente tem mais profundos, né? O que o ser humano tenta resolver, é através da linguagem, né? Porque é por meio dessa linguagem que se dá a comunicação entre os homens e que se explicita, que deixa claro o raciocínio lógico para que se possa desvendar questões que nos causam inquietação, certo? Então, a linguagem é um meio pelo qual uma pessoa comunica algo para outra, né? E essa comunicação pode ser expressa de várias formas, né? De várias maneiras. A maneira mais utilizada é a linguagem verbal. É a palavra falada ou também a palavra escrita. A comunicação, ela também se dá através da linguagem não verbal, né? Que é através de gestos, através de desenho, de música, de pinturas, de mímicas e até mesmo do silêncio, né? E a linguagem, ela é um meio pelo qual se comunica algo a outra pessoa, como eu falei para vocês. E essa comunicação pode se dar de diversas maneiras, né? Então, como está aí no slide para vocês, assim entendemos a importância da linguagem para canalizar as nossas dúvidas, apresentar possibilidades de reflexões sobre elas e também construir conhecimentos sobre o mundo, tá? Então, para se relacionarem com o mundo mesmo
e também com os outros seres humanos, nós devemos nos valer, né, de um outro instrumento, que é a linguagem, de um outro instrumento da linguagem, que diz respeito à persuasão, né, a convencer os outros das nossas próprias ideias e opiniões, tá? Isso já está bem na área de filosofia, né? E um dos atributos da linguagem é que ela nos ajuda a encontrar o quê? A verdade. Nos ajuda também a expor as nossas ideias e também auxilia a chegarmos a alguma conclusão sobre determinado assunto, sobre o mundo, né? Vamos dizer assim, generalizadamente. Então, sendo o homem questionador sobre si e sobre o mundo em que vive, cabe a este homem, a este indivíduo, desvendar o desenvolvimento humano por meio da linguagem e buscar novas verdades, tá? Então, essa troca entre os seres humanos é fundamental. E o que é construído como saber pode ser acumulado como conhecimento, não só para o homem que descobriu, mas também para as gerações futuras, né, os seus descendentes. Então, vamos aqui para o nosso slide. Reflexões e argumentações filosóficas. Então, antes da gente ler o nosso slide, a gente precisa ter em mente que a filosofia, ela pode ser considerada, como eu já falei para vocês nas nossas primeiras aulas sobre essa disciplina, ela pode ser considerada literalmente, né, dentro do seu conceito, o amor pela sabedoria, tá bom? Então, vamos lembrar lá daqueles conceitos. Desde o seu surgimento, os filósofos, eles se questionam e buscam argumentos acerca de questões muito complicadas, muito complexas e definidas como as mais necessárias para a humanidade. Então, o que a gente pode entender? Que a partir disso, os filósofos, eles desejam fielmente alcançar a sabedoria. Tá? Então, como está aí no slide para vocês agora, para Silva, os filósofos tecem reflexões e argumentos sobre os conceitos de verdade relativos. Afinal, há culturas e valores sociais e comunitários diferentes, de modo que a verdade não poderia ser única. Não sendo única, cabe dialogar e argumentar para identificar as suas possibilidades. Então, já volto aqui ao que eu falei anteriormente, né? Que filosofar também é considerado uma forma de dialogar, argumentar e conseguir persuadir a outra pessoa que está lhe ouvindo, né, da sua verdade, entendeu? Então, a gente vai falar mais sobre esse conteúdo na próxima aula.